Você atrás já reparou que em desenhos clássicos dublados no Brasil ali na década de 80 e 90, ninguém levava um chute na bunda? Era sempre utilizado o termo traseiro? Oi, Bob Esponja, vou chutar o seu traseiro. Hoje eu vou explicar pra vocês a origem e o porquê a palavra traseiro caiu no gosto dos dubladores aqui no Brasil e meio que se tornou uma espécie de assinatura da dublagem brasileira. Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e seguindo a série de vídeos que a gente tá tendo explicando aí termos clássicos da dublagem brasileira, hoje eu vou explicar pra vocês o porquê que a dublagem brasileira abraçou o termo traseiro para se referir ao bumbum, né, que é uma palavra que todo mundo fica brincando quando quer fingir que tá dublando, que é utilizar o termo traseiro. E hoje eu vou explicar pra vocês a origem, que é uma origem até que simples, mas eu vou explicar pra vocês o lado mais curioso, que é o porquê que a dublagem abraçou esse termo e passou a utilizar muito ele, inclusive, principalmente em animações infantis. Mas antes, obviamente, eu queria pedir pra você atrás esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e também seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra vocês. E pra começar a falar, né, da origem do termo traseiro, nós temos que voltar ali pra década de 80, 90, pros anos 2000, onde nós tivemos um boom das animações aqui no Brasil, animações muito bem dubladas em grandes estúdios como, por exemplo, os estúdios da Herbert Richards. E a dublagem brasileira nessa época precisava seguir umas regras bem rígidas, principalmente quando as produções eram produções infantis. Grave isso, produções infantis. Ou seja, em produções infantis tinha que se tomar muito cuidado com as palavras em português, né, que iam ser colocadas nessa produção. E a palavra bunda era uma palavra considerada errada para se colocar em produções infantis. Era meio que considerado um palavrão. E para contornar esse termo, né, essa palavra bunda ou até rabo, os dubladores tiveram que procurar uma solução. E essa solução que eles encontraram para que se passasse pelo filtro dessa espécie de censura que existia na época era utilizar uma palavra que soasse de maneira mais engraçada e que funcionasse no mesmo contexto do original. E a palavra foi traseiro. A origem da palavra traseiro é uma origem, digamos que entre aspas, simples, não tem nenhum fator histórico. Na verdade, a palavra traseiro vem do latim, que é do termo transarius, que significa algo como o que está atrás. E com o passar do tempo, esse termo acabou sendo associado à parte traseira da pessoa, que nada mais é do que a bunda. Ou seja, traseiro é um eufemismo para a palavra bunda ou rabo, que era uma palavra que as pessoas costumavam utilizar bastante. Sendo assim, a dublagem acabou conseguindo um termo mais, vamos dizer assim, leve para se referir ao termo bunda, que era um termo que volta e meia era utilizado em algumas produções, principalmente nas produções infantis, onde era muito mais rígido. Além disso, o termo traseiro tem um som meio formal, quase que engraçado de tão educado. Isso combinava perfeitamente com o tom dos desenhos animados e dublados, principalmente aqueles que misturavam humor com exagero. Um termo que a gente volta e meia via na dublagem era quando falava que alguém chutou o traseiro de alguém, que na produção original era um chute na bunda, mas ficava muito mais engraçado como o termo chutou o traseiro. Eu gosto de chutar o traseiro das pessoas. E além disso tudo, envolvendo essa parte, né, de questão de produções infantis, também tem uma questão que obviamente que é com a língua original das produções, que é o inglês. No inglês, palavras como boot, rear end, touch, body são expressões mais leves e informais, quase que infantis, e elas são muito utilizadas nas produções animadas. Na hora de adaptar isso para o português, os dubladores precisavam encontrar um termo que equivalente com que mantivesse o mesmo tom. Sendo assim, eles preferiam usar o termo traseiro. Mas o meu traseiro tá aparecendo. Eu sei, e por isso chamam de hora do show. E o resultado final disso tudo é que ali no final da década de 80, 90, ali nos anos 2000, que é o boom das animações aqui no Brasil, Cartoon Network fazendo muito sucesso, Nickelodeon também, o termo traseiro foi abraçado pela dublagem brasileira e muito, mas muito utilizado em muitas animações. Eu que sou uma criança ali da década de 90, né, eu lembro que eu ouvia traseiro nas animações e era uma palavra que eu não via no meu dia a dia, só nas animações, mas eu amava esse termo. Então, da próxima vez que você vê alguma produção, algum personagem gritar algo como "ai meu traseiro", lembre-se que por trás da escolha dessa palavra tem muito mais do que você imagina. Tem adaptação, criatividade e, obviamente, que um jeitinho brasileiro. Sempre muito presente na ótima dublagem brasileira.
Ah, e vale lembrar, provavelmente você deve estar se questionando do porquê que pararam de utilizar o termo traseiro nas dublagens mais recentes que a gente tem, inclusive dublagens infantis. É porque o termo bunda, né, com o passar do tempo deixou de ser um palavrão e virou uma palavra mais comum, então o pessoal da dublagem optou por utilizar bunda mesmo, mas volta e meia você ainda vê em alguma produção dublada eles utilizaram esse termo traseiro. E agora você já sabe a origem e o porquê que a dublagem brasileira abraçou esse termo traseiro. Você tá mordendo a minha bunda! Então é isso. Esse é o videozinho de hoje explicando pra vocês o porquê que o traseiro foi abraçado pela dublagem brasileira. Ficou até esquisita essa frase, quase que eu gaguejei. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Não esqueça de esmagar o like, se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito e seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra vocês. E antes de finalizar o vídeo, eu quero deixar vocês com uma pergunta. O porquê que eles utilizavam o termo cana na dublagem. É isso, vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.